A paz do Eterno para todos amados e queridos irmãos. Desde já, nós estamos aqui para fazer mais um vídeo, sobre a história que nós temos sobre os deuses, tá? E aquilo que nós citamos dentro da narrativa bíblica, irmão? E só para o nosso ter um entendimento que desde os primórdios, desde lá da era do bronze, que hoje nós também temos aqueles mesmos sentimentos de antigamente, daquele povo que vieram nas antigas, Bom, é porque às vezes, eu estou falando aqui sobre a narrativa bíblica, porque a gente às vezes discute que só há um Deus, e que só Ele é o verdadeiro e que só tem um Deus. Primeiro, nós temos que entender que lá, quando tudo veio começar pelo nosso conhecimento, as pessoas que querem verdadeiramente entender muitas histórias do cristianismo, dos deuses, eu peço aos amados irmãos que na plataforma da internet tem pessoas capacitadas para dar essas aulas sobre esses deuses, que hoje eu vou citar aqui. Na plataforma do YouTube tem pessoas preparadíssimas para isso, Isso apenas não é para que a gente deixe de acreditar no Deus de Israel ou que deixe de acreditar em outros deuses, não. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que ele acha que é o verdadeiro Deus para ele, ok, irmão? Então, olha só, vamos pegar lá na Mesopotâmia, antes até da Suméria, que já existia essa discussão de deuses. Você vê que eram muitos deuses que existia naquela época, não é? Um povo que já existia lá na Mesopotâmia antes do povo sumério, que pela história a gente vê aqui, os abardianos, Os abardianos, que já era um povo que já existia, e eles tinham vários deuses já, era vários deuses que essas pessoas já acreditavam, É por isso que hoje a gente sempre tem um probleminha entre a fé de cada um. Cada um tem a sua mente destinado àquele Deus que ele acha que é o Deus verdadeiro. Mais ou menos assim. Esse povo, abadiano, que já existiam, ele já acreditava em vários deuses, irmão. Era vários deuses que esse povo já acreditava. E depois vem quem? Vem os sumérios com os mesmos panteão, Os sumerianos vieram com os mesmos panteão de deuses. De Deus, eram vários deuses que eles acreditavam já naquela época. Que era o Deus, os Deus céu, o Deus ar, que é o ar que a gente respira, O Deus da água. Você vê que era, o Deus da felicidade. Tudo isso, o Deus Sol, tudo isso aí já vieram lá da Mesopotâmia, Então, tudo isso para eles era um Deus, que ele não tinha explicação para tudo isso aqui. Então, para eles, é um Deus, A gente temos aí várias histórias de deuses, Se a gente for olhar mesmo, quando começou no nosso país, do Brasil, qual Deus, que a gente temos na história, que os índios, que a gente temos a história que os índios foram os primeiros habitantes no Brasil, e qual era o Deus desse povo aqui, antes de conhecer, antes de conhecer a história do Deus de Israel? Qual era o Deus desse povo aqui do Brasil? Que nós temos como se eles fossem, A gente acredita que naquela época só existia índio, antes do Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, ou seja, invadir o Brasil, Então, qual era o Deus desse povo, desses índios? O Deus do Brasil, por exemplo, Dá um exemplo aqui, tá, irmão? Quem era o Deus desse povo? Era o Deus Tupã, Ou, se você quiser, Tupi, como a língua era Tupi-Guarani, o idioma brasileiro. Então, o Deus Tupã, que
esse Deus que os índios tinham era que Deus? Era o Deus trovão. Esse era o Deus criador, não é? Do universo para os índios. Não é? Para eles, esse era o Deus. Entendeu? O Deus Tupã, que era o Deus trovão. Era a criação além do Tupã. Outras figuras, né, mitológicas que tinha aqui indianas. Não era que ele tinha também o Deus Sol, não é? Ele tinha o Deus Sol também, o Deus Lua. E então, é por isso que hoje tem sempre esse debate dos irmãos, o Deus de Israel, o Deus dos índios brasileiros, que era esse índio aí, era esse Deus aí no ato, né? Desculpa aí, era esse Deus, era o Deus dos índios, Deus Tupã, era que justamente era o Deus do Brasil. Se os irmãos quiserem uma história mais bem contada, porque eu não conto legal, porque o tempo é muito curto, né, para a gente contar as histórias, mas os irmãos procurem pesquisar para você ver que no Brasil esse era o Deus do povo índio brasileiro. E depois, se você prestar atenção, se você for na mitologia índia, né, da Índia, mas qual era o Deus que o pessoal da Índia, vários deuses que tem na Índia, né? Eles acreditam em diversos deuses. Então, mas qual é o Deus preferido do povo da Índia? Qual? Se você fosse na Índia hoje, você ia ver o pessoal adorando muito, não é? Mas bastante, qual Deus? O Deus Brahma. O Deus Brahma. Entendeu? E esse Deus, Brahma, esse Deus aí, era para eles, é o Deus criador do céu e da terra. Você veja que aqui no nosso país, no Brasil hoje, a gente temos o Deus de Israel como o Deus do céu, da terra, criador de todo o universo. Mas, para muitas pessoas indianas, né, é o Deus criador de todo o universo, é o Deus Brahma. E outros deuses que lá na Índia existem, né? Muitos deuses que a turma tem, tudo isso para eles adorarem. Se a gente for agora na mitologia chinesa, Shanghaiti, né? Shanghaiti, que é o Deus criador de todo o universo, o Deus criador do céu, não é? E de todas as coisas. Esse é o Deus mais adorado na China. Tá entendendo, irmão? Então, isso é só para a gente ter uma noção, né? Que a gente temos que respeitar também o direito dos outros. Entendeu? Então, quando a gente fala, não, só o Deus de Israel, mas lá tem vários deuses. Na China, eles adoram outro Deus, não é? Na Índia, ele adora vários deuses, como também lá na China, ele adora vários deuses, que aqui tem vários deuses. Ok? Se a gente for agora no islamismo, né? O que é que vai acontecer? O Deus Alá, para ele, é o Deus criador de todo o universo. Então, irmão, a gente temos que entender também e respeitar, né, os deuses de outros países. Não é só porque nós temos o conhecimento agora do Deus de Israel, não é, que a gente acha que só nós estamos certos. Agora fica uma pergunta no ar, e os irmãos, por gentileza, deixe um comentário de vocês para que a gente possa ter um entendimento melhor. Tudo isso que eu estou falando aqui é histórico, irmão. É só vocês pesquisar que vocês vão encontrar por pessoas especializadas nessas narrativas. Tá entendendo? Porque hoje, se você conversar com um brasileiro, um irmão da igreja brasileira, só o Deus de Israel é o criador do céu e da terra. Bom, para você, irmão, com todo respeito para você, não é? Para mim também. Mas nós temos que respeitar também as pessoas, aqueles que eles acham que é o Deus. Se caso você não tem comprovação de nada, porque você apenas os irmãos têm a Bíblia na mão, né, e acha que eles não têm o livro sagrado deles, existem vários livros sagrados, irmão, vários. Então, para aquele povo, o livro sagrado é aquele ali, e o Deus Criador é aquele ali.
A mesma coisa que nós. Nós temos a Bíblia, consideramos a Bíblia um livro sagrado, ok? E o único Deus que a gente acha que é o Salvador de todo o universo é o Deus de Israel. Se é o Deus de Israel, a gente vimos aqui que cada um povo tem um Deus diferente um do outro. Então nós temos que respeitar também esse lado. Porém, isso aqui que eu estou falando, irmão, vocês podem pesquisarem. Vocês vão entender melhor, porque eu não gosto de fazer um vídeo longo, porque um vídeo longo é muito cansativo. Mas quem quer entender tudo isso, então procure bem direitinho que você vai encontrar essas narrativas que eu estou falando aqui. Porém, agora, vamos falar do nosso Deus, o qual nós acreditamos. Não é? Bem, o que eu falo aqui não é para que a gente discorde do Deus de Israel, ou que você deixe de ir na igreja, ou que você deixe de ajudar na sua igreja. Não, muito contrário. Se você puder, ajude sua igreja de uma forma que você tenha condições de ajudar. Isso aí é comum. Você tem um lugar para ir adorar o Deus que você acha que é o seu Deus verdadeiro, é o Deus Criador, vá, adore Ele em verdade e em espírito, assim como nós deveremos adorar o Criador. Bem, uma coisa eu quero dizer a você, tudo depende de você. Não depende de mim, não depende de ninguém a não ser de você. Aquilo que você achar que é o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, então adore esse Deus, o que você acha que é o seu Deus, ok? No Brasil também existem vários deuses que muitas pessoas aí acreditam em várias pessoas, em vários santos, tudo isso eles acreditam. Então, se ele acredita, é porque ele tem fé, não adianta correr, ele tem fé, ele acredita nisso aí, é porque ele tem fé. Mas de uma coisa eu quero dizer para os amados irmãos, nós deveremos cada dia mais estudar, correr atrás para descobrir aquilo que a gente queremos para cada um de nós. Primeiro eu digo para você, eu acredito no Criador de todo o universo, tá? Eu acredito nesse aí, o que é o Criador de todo o universo. Aí você vai e me pergunta, qual é o seu Deus? O meu Deus é aquele que é o Criador do céu, da terra e de toda a humanidade, ok? Então, isso aí, irmão, você pode correr atrás, fazer a sua análise da forma em que você acha que é preciso fazer, tá? E eu digo para cada um de vocês que a única coisa que nós deveremos fazer é crer na soberania, no poder do Eterno. Ok, irmão? Então, não me leve a mal. Mais uma vez eu digo, eu não sou o dono da verdade. Não faça um vídeo longo, porque realmente é negócio, se eu for explicar apenas o comecinho de lá, como eu comecei lá antes da Mesopotâmia, se eu for falar, eu vou passar, eu tenho que fazer uma série de vídeos sobre aquilo ali, como de outras nações. Tudo tem que ter uma série. E se você quer acompanhar a série, tem pessoas aqui no YouTube muito preparadas para ensinar. Ok? Professores de história, professores de grego, de hebraico. Tem uma série de pessoas no grupo da internet que são realmente especializados nessa área. Então o que eu quero dizer aos amados irmãos é que vamos se unir, irmão. Vamos se unir. Vamos cada dia mais a gente procurar estudar a Bíblia para a gente ter uma noção melhor dentro daquilo o qual nós cremos. Né? Porque se você for observar direitinho, irmão, o que eu estou falando aqui é uma simples coisa. É simples, é só você parar. Qual é a igreja certa do Brasil? Se você pegar um irmão de qualquer outro ministério, cada um tem um ministério dele que é o certo. E qual é o certo deles? É por isso que eu digo, vamos focar apenas no Criador de todo o universo. Desde já, eu agradeço aos amados irmãos e que o verdadeiro Criador do universo possa nos abençoar a você e também a mim. E que todos fiquem na paz do Eterno.